Prazer imenso voltar a Ibacem. Um abraço, pastor Ezequiel. Estimo uma rápida recuperação. Bom rever o João. Ver o João dirigindo o culto, muito bacana. Tive o privilégio de estar com ele ali na capacitação durante um tempo. Está concluindo já, né, João? Concluindo já a capacitação, muito bacana. Amados, mais uma vez agradeço o convite de estar com os irmãos. Hoje estou acompanhado, desfalcado, né? Para quem me conhece, sou um homem de 4 mulheres, mas explicando, para não ser mal interpretado, minha esposa e minhas 3 filhas. Minha esposa está comigo hoje, Franciane, essa bela e linda esposa, mulher, fica toda envergonhada quando eu faço isso, e faço de propósito. A Heloísa acordou para ir para o culto infantil, né? E a Laisa e a Elisa não estão conosco, né? Laisa e Elisa estão em Atibaia. Laisa fazendo o CLJ, né? Esse ano voltou, foi convidada para estar fazendo o CLJ. E a Elisa, nossa filha do meio, foi também para fazer o CLD. Laisa está estagiando numa igreja presbiteriana em Osasco, e Elisa vivendo os primeiros dias de CLD. E nesse momento se encontra doente. Me ligou, papai, não estou bem, estou dodói. E aí está orando por ela. Orem pela Elisa, orem pela Laisa, orem pela nossa família. E sigamos em frente. É um privilégio servir ao Senhor. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 46. É um texto muito conhecido nosso. Amém? Salmos 46. Minha proposta aqui nesta noite é a gente relembrar, porque nós sabemos que Deus ele é o nosso refúgio. Ele é o refúgio de todo aquele que o busca e se rende a Ele. Então, a ideia desta mensagem é falar sobre este refúgio bem presente em todo o tempo. Não só no momento da angústia, mas em todo o tempo. Amém? Você já encontrou o texto? Vamos estar lendo. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, contemplam as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim do mundo, até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez? Que privilégio, Senhor, estar onde o Senhor está. Falar dos teus grandes feitos. Relembrar, Senhor, e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Poder olhar para a tua palavra e ver, Senhor, a sua atuação. E que ela não parou. Ela continua ativa em nossas vidas. Fala conosco ao longo deste culto, como o Senhor já tem falado, continua. E como foi dito, Senhor, que eu seja apenas um instrumento da tua vontade nesta noite. Prepara os nossos corações para receber a tua porção e que ela venha dar fruto. Em nome de Jesus. Amém
É interessante quando nós olhamos para este texto e nós lemos ele olhando apenas para a nossa vida, para o nosso contexto atual, nós temos uma noção, temos uma visão muito restrita talvez. Mas quando nós olhamos esse texto à luz de um possível cenário na qual esse texto foi escrito, talvez nos ajude a entender melhor alguns contextos, algumas ideias que este texto quer passar. Há uma ideia de que esse texto, escrito pelos filhos de Corá, ele vai falar, ele vai retratar, ele vai ser um cântico retratando aquilo que aconteceu em 2 Reis, a partir do capítulo 18, a história do rei Ezequias. E é interessante que Ezequias havia afirmado sua independência da Síria. Porém, Sanaqueribe vem para castigar o seu vassalo rebelde. O curso exato dos eventos, ele tem meio umas idas e vindas. É como se o rei assírio fala assim, tudo bem, eu vou te colocar um imposto. Porém, num dado momento, ele fala assim, tá pouco, vou oprimir um pouco mais. E aí, Ezequias, ele vai correr e pedir socorro a Deus, ele vai clamar. E é interessante o desfecho dessa história. No momento de ansiedade, uma recusa parecia certamente garantir o castigo daquele servo ali, Senaqueribe. Ele retorna vitorioso de sua campanha no Egito. Jerusalém agora teria o mesmo destino de se abater sobre Samaria 21 anos antes. Agora, confiando na promessa de Deus, de defender a sua cidade, ele vai comunicar por meio do profeta Isaías. Ezequias recusa a exigência e envia a Sanaqueribe uma fala. E Sanaqueribe volta brabo. Ele volta brabo. Ezequias leva a carta ao templo. Ezequias recebe uma nova carta, falando algo parecido com, você está confiando nesse Deus? Olha para as nações que eu já subjuguei. Eles também confiavam. O seu destino é o mesmo. Interessante que Ezequias, ele pega isso, ele vai para o templo e fala, Senhor, olha o que está falando de ti. Ezequias leva um puxão de orelha do profeta. E no final, há algo muito legal. Deixa eu ler aqui, porque me salta aos olhos quando a gente escuta o final da palavra aqui. Ele vai dizer o seguinte, portanto, assim diz o Senhor a respeito da Síria, do rei da Síria. Ele não entrará na cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E aí nós vemos esse cântico, o Salmo 46. Que ele começa dizendo, Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Na primeira estrofe aqui está a verdade primária de que Deus é o refúgio do seu povo. Ele é aquele onde nós podemos nos esconder. Enquanto há muitos fugindo de Deus, nós devemos fugir para Deus, nos refugiar em Deus. Quando a gente escuta o termo Deus é o nosso refúgio e força, Deus é para nós como lugar para o qual podemos fugir por segurança, uma fonte de força para nós que estamos em perigo. A primeira palavra refúgio vem de um verbo que significa fugir e depois fugir para ou refugiar-se. Olha como é que isso é interessante. Quando a gente olha para esse contexto histórico, aí começa a fazer sentido esse cântico. A gente consegue agora olhar para a nossa vida e falar, assim como Deus livrou, assim Deus há de nos livrar. Começa a fazer sentido para você quando nós lemos esse texto, quando nós olhamos para o Salmo 46 à luz de um contexto histórico? Denota essa ideia de nosso refúgio, denota de um lugar para o qual se fugiria em tempo de perigo.
Mas aqui eu quero acrescentar, não só em tempo de perigo, em todo o tempo. A ideia aqui é que o povo de Deus, em tempo de perigo, pode encontrá-lo para ser o tal lugar de refúgio. Meu querido e amado, Deus é a fonte de força para aqueles que estão fracos e indefesos. Podemos confiar na sua força como se fosse a nossa força. Ou podemos nos sentir tão seguros em sua força como se nós mesmos estivéssemos essa força. Mas só consegue isso quem está no Senhor. Por isso que a ideia é que Deus é o nosso refúgio. Deus é o refúgio para todo aquele que o busca. Para todo aquele que se rende a Ele. Há uma condição. Quantos de nós conhecemos pessoas angustiadas, perdidas, buscando refúgio em tantos outros lugares? No mundo busquei, mas não encontrei. Ele não me preencheu. Mas o Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Mas Ele também é socorro oportuno na angústia. Um tempo em que a gente olha para as pessoas, elas estão angustiadas. Ele é o nosso socorro. Socorro aqui significa ajuda, assistência, aquele que está pronto a te acolher. O problema aqui cobria tudo o que pode vir sobre nós e que nos daria ansiedade ou tristeza. O que é ansiedade, amados? É você estar acorrentado ao passado, acorrentado ao futuro e não conseguir viver o presente. Você não consegue se perdoar por algo que você fez ou por algo que você deixou de fazer. Você gasta uma energia tamanha nisso. Ou então você vive preocupado com o que você vai fazer ou o que você está esperando e gasta uma energia naquilo que está fora do seu controle. Por isso você não tem energia para viver o hoje. O texto ele fala que ele é o nosso socorro na angústia. Ele não é o nosso socorro, ele não foi apenas o socorro daquele povo. Ele é o nosso socorro hoje, presente, neste momento, para você que quer. Oportuno significa antes. Ele foi encontrado, ou seja, ele foi encontrado como se ele estivesse perto de nós. Ou perto de nós, ele sempre provou ser fiel, acolhedor. Você consegue entender que você nunca estará sozinho? Às vezes você talvez não tenha alguém que você possa desabafar. Mas você tem socorro no tempo da angústia. Versículo 2, ele vai falar o seguinte: por isso não temeremos. Mas, amados, para não temer, você tem que ter confiança em algo. Para um bombeiro não ter medo de entrar no fogo, ele tem que dominar o quê? A técnica de como entrar. Ele vai entrar no fogo? Não. Ele vai fazer o quê primeiro? Ele vai abrir o caminho para entrar. Ele dominou a técnica. Ele sabe onde ele pode confiar. E você sabe em quem você pode confiar? Você sabe aonde está o seu socorro? Nossa confiança em Deus será inabalável e permanente, tendo como nosso refúgio a força do Salmos 46:1. Não podemos ter nada a temer. Davi vai dizer no Salmo 56, versículo 3. No dia em que estiver medo, eu confiarei em ti. No dia em que eu... mas peraí, então vai ter dia que eu vou ter medo? Sim. Vai ter medo. Vamos ter. Para alguns é quase todos os dias. Mas se você tiver medo, Davi nos orienta. Eu vou confiar em ti. Senhor, estou com medo, mas eu confio
em ti. Ainda que a terra se mova, ainda que os montes passem pelo interior dos mares, até o coração dos mares, isso pode ser entendido literalmente como implicando que eles não teriam medo que as montanhas, as coisas mais fixas e firmes da terra fossem arrancadas e afundadas no oceano, implicando que a terra tremesse. Ainda assim, aquilo que parece inabalável, ainda que aquilo se abale, eu não temerei. Mas por que eu não temerei? Por quê? Porque Deus é o meu refúgio. Traz isso para você agora. Usa como uma paráfrase, né? Deus é o meu refúgio. Às vezes quando a gente fala assim, Deus é o nosso refúgio, fica tão abrangente, é como se a gente estivesse assim, tão longe. Agora, quando você traz para você, Deus é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejam, e a sua fúria os montes estremeçam. Ainda assim, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor é o meu refúgio. Só que isso não pode ser uma poesia. Isso não pode ser um imã de geladeira. Isso não pode ser uma Bíblia aberta num pedestal, numa estante. Isso não pode ser um quadro fixado na parede da sua sala. Isso não pode ser um emblema lá no seu carro. Isso precisa ser uma realidade, dia após dia. E você vai ser colocado à prova. E aí, nesse tempo, quando o joelho tremer e o medo bater, você vai falar, ainda assim, eu confio no Senhor. Ainda que as águas rujam e se perturbem as montanhas, ainda que as montanhas tremam por sua braveza, eu confio em ti. Uma vez que nós não possamos controlar as coisas que estão fora do nosso controle, não sei se você sabe, você não consegue controlar tudo. Uma vez eu falei isso numa palestra para casais, eu quase apanhei. Falei assim, você sabia que você não pode sentir o que o seu marido sente? Não, mas como não? Né? Geralmente a mulher que fala isso, né? Você não está sentindo o que eu estou sentindo? Não, nós estamos ligados, nossos nervos, nosso sistema neural está separado. Mas não fale isso em casa para não apanhar, né? Mas a gente não pode controlar isso, a gente não controla o que o outro pensa, o que o outro faz. A gente controla o que a gente pensa, porque a Bíblia nos ensina isso. Mas aquilo que está fora do seu controle, nunca esteve fora do controle de Deus. Nunca esteve. Nunca estará. Não está. Sabe aquilo que está na sua mente agora e que você está preocupado e às vezes até à beira do desespero, está sob o controle de Deus. Talvez o que está faltando é exatamente você poder dizer isso. Senhor, estou com muito medo do resultado do exame. Estou com muito medo de não ser aprovado. Estou com muito medo da decisão que eu preciso tomar. Mas ainda assim, eu confio em ti, porque o Senhor é o meu refúgio. Fortaleza é onde eu posso correr. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ao nos refugiarmos nele, encontraremos o descanso no meio do turbilhão. Estávamos assistindo esses dias, por acaso, um filme... Não vou falar o tempo, porque senão vai entregar a idade. Né? Twister. Quem aqui lembra desse filme Twister? Era Os Caçadores de Furacão. Furacão não,
tornado. A minha esposa me corrige, né? Furacão é no mar, é tornado. E eles viviam correndo atrás de tornados para poder colocar um sistema lá para detectá-los. E no final do filme, eu vou dar spoiler porque o filme é antigo mesmo, depois você procura por aí, eles ficam no que diz o olho do furacão. E no olho do furacão, tudo está girando, mas ela olha para o céu e vê um céu limpo. Quantos de nós muitas vezes não estamos assim, né? Parece que tudo à nossa volta foi meio sem controle, mas a gente olha para Deus e fala assim: ah, o Senhor é o meu refúgio. Eu não estou dizendo para você que é fácil, que é gostoso, que é simples, mas é extremamente necessário. Extremamente necessário. O segundo bloco desse texto, ele vai nos dar uma ilustração específica da verdade de quem é Deus e como nós precisamos relembrar isso todos os dias, gente. É igual banho, é necessário tomar todos os dias. Lembrar da verdade de Deus, de quem Deus é necessário fazer isso todos os dias. Todos os dias. Versículo 4, ele começa dizendo o seguinte: o favor de Deus é denotado por um rio. Olha que interessante. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Porém, entretanto, todavia, não havia rio em Israel. Não havia rio aqui nessa cidade. Alexandre, então, agora ficou complicado. Mas vamos entender. Olha o que Apocalipse, conforme vai dizer em Apocalipse 22:1. Ele me mostrou um rio puro, de águas vindas, de águas da vida, claro como cristal, que vinha do trono de Deus. Muitas grandes cidades têm rios. E a cidade que não tem rio, o que acontece com ela? Qual é a principal dificuldade dela? Plantação, água límpida, água... tem um termo técnico que eu esqueci. Potável, né? Uma água boa. As cidades que têm essa dificuldade, elas pagam caro para ter uma água límpida. Hoje nós pagamos um preço caro de água, por quê? Porque os nossos rios estão poluídos. Então a gente precisa captar em outro lugar, limpar essa água para que ela chegue, ou deveria chegar, num estado consumível. Né? O interessante aqui é que a cidade de Jerusalém não tinha rio. A cidade de Deus aqui, o santuário das habitações, ele vai dizer que a sua residência terrena, Jerusalém, é o templo sobre Sião, o monte da minha santidade. Ou seja, Sião relacionado por Davi, como uma habitação da arca e a sede da resistência visível de Deus. 1 Reis, capítulo 8:1 vai dizer sobre isso. Como também Davi, cabeça da igreja e nação, tipo de Cristo, foi chamado santo. A própria igreja passou a ser assim chamada. Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre o favor de Deus como um rio, cujas águas são conduzidas em canais, produzido por todas as partes da sua igreja. Aquilo que foi falado aqui, aquilo que foi ministrado aqui nesta noite. Talvez Deus está te permitindo viver algo para que as pessoas, ao olhar para você, vejam Cristo. Para que você seja esse rio. Para que você possa fluir, Deus possa fluir através de você na vida de outros. Alguém já disse, em algum momento, não me lembro quem, que talvez nós sejamos o único evangelho que o outro vai ler. E o que essa pessoa está lendo? Deus está no meio dela. Deus está no meio dessa cidade, que tem águas que correm do trono. Amado, conforme disse o profeta Isaías no capítulo 12, versículo 6, grita e canta de alegria à morada de Sião, porque o Santo de Israel, o grande, está no meio de ti. Ele está aonde você está. Então, se há medo, se há angústia, grite. Ainda assim, eu confio em ti. Porque o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza.
Ainda que os montes se abalam, que sejam lançados ao mar, ainda que tudo à minha volta esteja fora de controle, a minha vida está sob o seu controle, o mundo está sob o seu controle, porque flui de ti um rio de vida e não de morte. Ele está no meio da tua igreja, Ele está no meio da sua família, Ele está em ti. Clame a Ele, busque por Ele. Essa cidade não será abalada, mais estável que as montanhas sólidas, mais seguro que os reinos da terra. Ao romper da manhã, quando ele vai dizer aqui, bramam as nações, versículo 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Quando a aurora da libertação sucede a noite de aflição. Vamos voltar ao contexto. Aquele povo, eles escutam que o rei Senaqueribe vai voltar agora e vai invadir a cidade. Você imagina a noite de angústia para aqueles que não confiam. Tá, Senhor, eu confio em ti, mas o Senaqueribe está vindo aí. E nessa aurora, no romper da manhã, qual é a notícia? O seu exército morreu. 5.000 dos seus homens, ao amanhecer, eram apenas cadáveres. Quantas vezes a gente viveu isso na nossa vida? Quantas vezes a gente ficou angustiado pela noite, a gente ficou temeroso, e quando amanheceu, parece que... Ué, o que aconteceu? O veredito não tinha sido dado? O diagnóstico não era esse? Não, vamos aqui fazer aquele exame antes o pré-operatório. Não, por que você vai operar? Não, é porque tinha um cisto aí, mas tem não. Era um arranhão aqui que estava aqui, não tem mais nada. Eu falei assim, mas como? Como? Tá, Alexandre, ok, mas por que Deus me fez passar pela angústia? Ele não te fez passar pela angústia. Você escolheu passar pela angústia. Porque Ele te deu a oportunidade de falar assim, Senhor, seja qual for o veredito está fora do meu controle, mas ele está sob o seu controle. Ainda que eu precise subir a montanha, não tira a montanha não, Senhor, mas me dê força para transpô-las. Por quê? Por quê? Porque Deus é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Por que você está calmo diante dessa situação? Porque Deus é o meu refúgio. É a minha fortaleza. É aquela paz que excede todo entendimento. Ninguém consegue explicar. Fala assim, não, você não está bem. Você que imagina, eu estou muito bem. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Salmo 30, versículo 5, ele vai dizer assim, é porque a sua ira dura por um momento, mas o seu favor dura toda a vida. O choro fica pela noite, mas e a alegria? Ela vem pela manhã. Uma referência especial amanhã é que se levantaram para encontrar um exército de Senaqueribe destruído. Isaías 37, 36 vai dizer, então, o anjo, não é uma legião, não é não, é o anjo. Tem um pregador que vai dizer, é um anjo. O anjo. Saiu e feriu o acampamento dos assírios, 180.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Você sabia que a sua preocupação, ao você chegar em casa hoje, ou ao você amanhecer amanhã, pode ser apenas algo que já foi? E acabou? Pó.
Mas por que Deus está me permitindo passar por essa angústia? Não, Ele não está te permitindo passar pela angústia. Ele está te permitindo viver este momento para saber se você depende dele ou não. A decisão é dele. Quando nós chegamos no versículo 6 do capítulo 46, vai dizer que as nações gritarão, elas vão bramar, os reinos vão se abalar, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Uma palavra comumente usada aqui para barulho tumultuado de uma multidão de exércitos, ou seja, há um mover tão grande que as pessoas, mas por que isso aconteceu? Não se preocupa, é Deus fazendo, é Deus sendo Deus. E você ganhando experiência com Deus. Isaías 17, 12 e 13 vai dizer: ai da multidão de muitos povos, que bramavam como o bramido do mar, e dos rugidos das nações, que ruge como o rugido das águas impetuosas. As nações rugirão como o rugido de muitas águas, porém Deus as repreenderá, e elas rugirão para longe. Serão levadas a fugirem como os restos de palha nos montes diante dos ventos, como coisas que rolam perante um redemoinho. Olha que interessante se a gente parar para analisar, dentro do contexto histórico que a gente está lendo esse texto. Ezequias, ok, vou ceder aí, vou pagar os impostos. Num determinado momento, Ezequias fala: peraí, não. Está errado. Olha que interessante. O que acontece com essa nação? Eles começam a bramar, eles começam agora a difamar o próprio Deus. Eles começam a falar: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, esse seu Deus não é nada. O que aconteceu com aqueles que bramavam alto? O que aconteceu com aqueles que gritavam, que faziam barulho? Eles fogem agora pelo mesmo caminho que vieram. Não foi o que o profeta falou para Ezequias? Eles não vão entrar na cidade. Eles vão voltar pelo mesmo caminho que vieram. Quando nós chegamos no versículo 7, vem a afirmação, mais uma vez, de quem é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco. Mais uma vez, a verdade de quem é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ah, mas o meu exército tem... Ele é o Senhor dos exércitos. Não há guerra, não há nada que esteja acima do nosso Deus, fora do controle do nosso Deus. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua aflição. Se Deus é o seu Deus, se você entregou a sua vida, se você o confia plenamente nele, ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Mas precisa haver uma entrega. Precisa haver uma confissão. O Deus comandando, ordenando, comandando as hostes do céu, os anjos e os mundos estrelados. Ou seja, nada está acima de Deus. O salmista, no Salmo 24, ele vai dizer o seguinte: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A referência aqui é Deus, considerado como tendo controle sobre todos os exércitos, ou tudo que pode ser considerado e descrito como uma hoste comandada na terra ou no céu. Portanto, como protetor, ele não tinha nada a temer. Aqueles que estão no Senhor, não importam aquilo que vem contra você. Se você está no Senhor, se você entrega ao Senhor a sua vida, se você realmente entende que Ele é o seu Deus, não importa de onde venha. Deus, Ele é contigo. Mas há necessidade de se confessá-lo como seu Senhor. Quando nós entendemos e olhamos para o texto, ele vai lembrar, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, conforme Salmo 24, 6, esta é a geração dos que o buscam, dos que procuram a sua face, a geração de Jacó. Qual é o significado? O Deus a quem Jacó reconheceu,
e que ele descobriu ser o seu amigo, está com você, está conosco. Porque ele é o nosso refúgio. Mais uma vez, literalmente, um lugar alto, uma torre, muito acima do alcance dos inimigos. Está te lembrando algum cântico? Salmo 9, versículo 9. O Senhor é o alto refúgio para o oprimido, refúgio em tempo de angústia. Ele é o nosso alto refúgio. Ele é o nosso castelo forte. Ele é o nosso Deus. Amado, enquanto Deus viveu entre seu povo ali, a cidade foi invencível. Mas quando o povo abandonou Deus, deixou Jerusalém cair ante do exército babilônico. Percebe que aqui não é Deus que deixou o povo? É o povo que se afastou de Deus. As atitudes são nossas. Deus, ele continua te amando do mesmo jeito que ele te amou quando você estava sendo formado. Ele continua sendo Deus. E a notícia é que ele continua de braços abertos para te receber. Ele é Deus. Você não tem um ombro amigo para chorar? Você tem Deus. Você tem Deus. Descansa nele. Mas descansa de verdade nele. Salmo 46, agora versículos de 8 a 11, para a gente ir para o bloco final. Vai demonstrar a manifestação do poder de Deus, como a garantia da sua supremacia final sobre todas as nações. Vinde, observai os feitos do Senhor, que faz assolação na terra. Venham, contemplam as obras do Senhor, que tem feito desolação na terra. Vá à frente e veja o que o Senhor tem feito. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, tem um texto que ele vai dizer o seguinte, que há uma nuvem de testemunhas. É que para a gente olhar para esses heróis da fé, porque é um texto que vem logo depois do descritivo ali dos heróis da fé, e fala assim, tá vendo, olha para eles, não tiveram vida fácil, mas todos eles descansaram em mim. Olha para quem, olha para o seu lado. Essa pessoa que está do seu lado tem uma história que talvez você não saiba. Mas Deus está conduzindo a história dela. Ela chora por coisas que você nem imagina. Ela tem angústias que você nunca vai conhecer. Ela sente dores que médico nenhum vai conseguir descobrir a dor. Mas assim como você, se ela descansar no Senhor, a paz que excede todo entendimento há de reinar. Porque a gente tem testemunhos. É por isso que Deus muitas vezes ele nos permite ver algumas histórias, alguns testemunhos de transformação, de restauração, de cura, de libertação. É muitas vezes para alimentar a nossa fé. O texto está falando, vem, observa o que o Senhor tem feito. É como se ele falasse para aquele povo ali, olha, levantou agora de manhã, vai lá, vai dar uma olhada lá, vai ver as notícias daquele povo que estava falando contra o nosso Deus. A questão de desolação pode se referir a qualquer ruína ou derrubada que trouxe sobre a terra de Israel, ou sobre as nações do exterior. A destruição de cidades, vilas ou exército como prova do seu poder e de sua capacidade de salvar aqueles que depositaram sua confiança. O que foi deste rei algum tempo depois? Morto. A questão é, será que a gente consegue olhar para isso e encontrar as ações de Deus? Versículo 9, ele vai terminar as guerras até aquele que termina as guerras até o confim da terra, ou de toda a terra, ou em todo o mundo. A derrubada do exército assírio provavelmente poria fim a todas as guerras que então assolavam o mundo. Olha como é que isso é interessante. A gente olha apenas pela ótica do povo de Deus.
ótica apenas de Jerusalém. Mas quem é que foi beneficiado com a morte do exército assírio? Ele estava em guerra só contra Jerusalém? Não. Vários povos estavam sendo assolados. Você consegue perceber isso? A grandiosidade disso? Aquilo que Deus está fazendo por meio de nós, nos permitindo ser instrumento da graça dele, não é só para a nossa vida, mas é além da gente. Não é sobre nós, é sobre ele. Sempre foi, sempre será. Nós temos a oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo. Não é a vontade de Deus para mim, é a vontade de Deus. Outras nações foram abençoadas. Isaías vai dizer, capítulo 14, versículo 6 a 7, o Senhor quebrou o bastão dos perversos, os cetros dos que dominavam, que feriam os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominavam as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa e está sossegada. Todos rompem em gritos de alegria. E você achando que era só sobre você. E você achando que era sobre você. Às vezes você está aqui orando, pedindo para que Deus faça algo na sua vida, e aquela pessoa que está do seu lado queria fazer aquela oração, mas não sabia como fazer. Às vezes você está aqui cantando louvor e aquelas pessoas que estão ali na quadra esperando os filhos saírem estão sendo abençoadas, estão recebendo a mensagem de Deus, estão sendo ali a semente sendo plantada. Às vezes o louvor que você canta na hora da angústia não é sobre você, não é sobre o seu momento, mas é sobre o momento do outro que está ao seu redor e você nem sabe. Nós temos uma irmã da nossa igreja que ela foi para o médico, o estado dela de saúde é muito complicado, e ela foi para o médico, ela não entendia o porquê que ela tinha que ir para aquele médico, ela foi para fazer uma consulta e chegou lá, ela se deparou com uma mãe que tinha acabado de receber a notícia que seu filho de 5 anos, se eu não me engano, tinha acabado de falecer. E ela, na sua condição totalmente difícil, uma doença muito, muito cruel que essa irmã vive, e ela abraçou aquela senhora e apenas orou com ela. E no final o médico falou assim, sua consulta foi cancelada. Ela, não, mas o propósito de Deus foi cumprido. É isso. Mas aí, como ouvimos aqui nessa noite, né? E às vezes a gente está reclamando porque o ônibus atrasou, o ônibus está cheio. A gente está reclamando porque não tem aquilo para comer, não tem aquilo para fazer. Por que você está esperando tanto tempo em tal lugar? Deus, ele habita no meio do seu povo. Eu gosto muito desse versículo 10, porque ele vai... antes, tem um texto aqui que é fantástico, ele vai falar o seguinte, que ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros de fogo. As lanças e os arcos que estavam apontados, se preparando para atacar o nosso povo, todos os outros povos são quebrados, são destruídos. Todas as armas contra o povo de Deus são inúteis. E quando nós chegamos no versículo 10, eu entendo que esse texto é fenomenal, porque ele diz o seguinte, aquietam-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre a terra. É aquela questão de quando você está com a criança e você fala assim, vou te dar a jujuba ali, né? E Lô é muito assim, vou te dar a jujuba. Ela, pai, cadê a jujuba? Pai, me dá a jujuba. Calma, filha. Calma, já vou te dar. Não, calma. Pai, é agora. Calma. Já não falei que eu vou te dar? Calma aí. É Deus falando para a gente, eu sou Deus. Você esqueceu quem eu sou? Você está aqui buscando o profeta, chorando, mas você esqueceu quem eu sou. Você esqueceu quem é que fez todas as coisas? Lembra de Jacó? Quando Deus resolve responder Jacó?
É como se ele falasse assim, vem cá, Jacó, senta aqui. Senta aqui. Onde é que você estava quando eu fiz os firmamentos? Onde é que você estava quando eu fiz os leviatãs e tal? Como é que termina a história? Senhor, desculpa aí, eu estava falando de coisas que eu não sabia. Desculpa aí. Entendi o meu lugar. Entendi quem sou eu nessa história. Sabei que eu sou Deus. Veja o que eu fiz. A evidência do que eu sou Deus. Veja a obra realizada que ninguém, senão Deus, pode realizar. Isaías 37, 36 vai dizer sobre a destruição do exército de Senaqueribe. Para a gente ir para o versículo final, versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta é a conclusão ou o resultado todo aplicado à invasão de Senaqueribe. Isso seria visto claramente, pois tudo o que ocorreu naquela invasão foi adaptado para deixar a impressão de que Deus dos exércitos estava com o povo hebreu. Deus está disponível em tempo de perigo. Ele salvou a sua igreja e seu povo. Ele havia derrubado um exército mais poderoso que já havia sido reunido. Ele havia feito o próprio conquistador orgulhoso refazer os seus passos. Ele havia libertado totalmente a nação de todo o perigo. Ele havia mostrado como era fácil para ele trazer a libertação. Talvez o mais difícil aqui seja fazer a gente descansar nele. Seja fazer a gente realmente descansar nele. A verdade que é transmitida ao povo de Deus e todas as terras, em todos os tempos, para mostrar que Deus tem poder para defender o seu povo contra todos os mais formidáveis inimigos e que todos os seus interesses estão seguros em suas mãos. Aqui está a base do hino de Lutero. Vamos aplicar aquilo que nós ouvimos nesta noite. Você tem um Deus que ele habita no meio de nós. Deus habita em nosso meio. No Antigo Testamento, em Jerusalém, desde o Éden até hoje, ele habita. Agora, no meio da sua igreja, ele habita em nós através de Cristo Jesus. Por meio de quem temos acesso a esse refúgio e fortaleza, aquele que morreu na cruz, dando-nos livre acesso a Deus. Você tem livre acesso. Deus tem uma aliança com o seu povo. Nunca esqueça isso. No Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, aqueles que se renderam a Jesus, são também herdeiros da mesma promessa de Deus. Por isso que tem que ter uma contrapartida. Eu preciso parar de lutar e me render àquele que é o dono de toda a luta. Essa aliança foi ratificada pelo sangue de Cristo. Por você e por mim. Por que é tão difícil a gente entender isso? Aqueles que entendem isso vão entender que Deus é a fortaleza e o refúgio no meio do seu povo. Aqui o que eu quero dizer para você é que nem tudo vai ficar bem. O dia mau, uma hora, vai bater a nossa porta. Mas também neste tempo, o Deus estará sempre sendo o nosso refúgio. Nós temos livre acesso agora através de Cristo Jesus. Ele está conosco sempre, ainda que o diagnóstico não seja favorável. Que a porta não se abra. Que o conflito não cesse. Que eu não consiga entender. Ele continua sendo o nosso Deus e o nosso refúgio. Aquietai-vos. Devemos nos lembrar da sua obra redentora. A exemplo de Cristo. Parem de estar ansiosos e angustiados. Talvez você deva fazer uma pergunta.
Da onde vem esse pensamento? Do céu ou do inferno? Da onde está vindo essa angústia? E não tenha medo de dizer, Senhor, eu estou angustiado. Aquieta a minha alma. Me traz a paz que excede o entendimento. E como foi dito e ministrado nesta noite, as calamidades, as dificuldades, é um convite para nos rendermos. Para não tentar lutar com a força dos nossos braços. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu e você não. Imunes aos acontecimentos nós não somos. Porém, podemos e devemos hoje nos refugiar no nosso Deus. Através de Cristo Jesus. Com esta palavra eu te convido a você se colocar em pé. E se esta palavra encontrou morada em seu coração, entregue agora ao Senhor aquilo que tem te angustiado. Entregue aquilo que você tem tentado resolver com a força dos seus braços. Entregue aquilo que tem roubado o seu sono. Entregue aquilo que tem tentado furtar a sua paz. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho daquilo que está à sua volta. Olhe para quem é Deus. Olhe para Cristo. Vamos orar? O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Meu Deus, quem sou eu para dizer o que deves ou não fazer, Deus? A mim cabe dizer, eis-me aqui, Senhor. Toma minha vida, conduza-me. Não quero mais dirigir, Senhor. Não quero mais conduzir com os meus braços, com o meu entendimento, com o meu intelecto, mas quero me render a Ti, em nome de Cristo. E deixar com que o Senhor controle, que o Senhor conduza, para que a verdadeira paz, que está acima de todo conhecimento, possa reinar sobre o meu coração. Reina em mim, Senhor. Reina em mim para que, através de tudo aquilo que o Senhor tem nos levado a viver, as pessoas possam encontrá-lo na minha vida, nas minhas atitudes. Por favor, Pai, que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado de testemunhar quem Tu és. Meu Deus, Tu és um Deus de refúgio, de socorro bem presente. Um Deus disponível não só no tempo da angústia, mas em todo o tempo. Toma o meu coração, toma o coração da Tua igreja, Deus. Leva-nos, Senhor. Leva-nos os olhos para que possamos olhar e ver lembrar que o Senhor é Deus. Que nada e nem ninguém está acima da Tua vontade. Obrigado, Senhor, por nos amar primeiro. Por nos amar de tal forma a nos entregar o Seu Filho amado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Amados, muito obrigado. Prazer mais uma vez estar com os irmãos. Quero só fazer um convite para você. Você pode sentar, dia 6 de abril, nós vamos estar realizando um mutirão missionário aqui na PIB Nova Angra. Tá? Procure aí o irmão João Batista, ele tem as informações. Vem estar conosco, vamos fazer um grande mutirão ali, um impacto evangelístico para falar deste amor, para testemunhar isso que nós temos. Tudo isso que Deus tem nos levado a viver, esse Deus grandioso, para aqueles que ainda não o conhecem. Amém? Devolvo a palavra à direção. Pode encerrar? Amém. Então, queridos, com orações silenciosas, nós estamos encerrados. Muito obrigado a você que esteve conosco, a você que está no YouTube. Venha fazer uma visita a Ibacem. Se você precisar de uma oração, deixe lá o seu pedido e com certeza a igreja vai entrar em contato e orar por você. Amém? Obrigado a todos.